Com o mestre em Direito, o doutor Marcos Povas. Povas, que hoje é diretor da Faculdade 8 de Julho, chegou a ser professor da Unitis. Não cheguei a ser seu aluno, mas cheguei a ver diversas palestras suas sobre a questão da reforma trabalhista, e apesar das divergências, Povas sempre abriu ao debate em suas palestras. E agora, representando o outro lado, convido aqui ao palco... Outro lado. É, o outro lado. O outro lado. Eu estou com sopa inglês aí para participar. Convido aqui ao palco o advogado, escritor, ex-professor da UFPR, tradutor, mestre em Direito Civil, agora humorista, polêmico e que advoga no mínimo 50 anos, o Dr. Paulo Denchuk. Eu comecei advogando para a Apple. Primeiramente, vou explicar como funciona. Primeiramente, vou explicar como vai funcionar, né, esse debate. Bom, eu dividi ele em duas etapas, né? Na etapa número 1, como é que vai funcionar? Vai ter o primeiro deles, vai falar 10 minutos, o outro terá o direito de responder também 10 minutos, dando uma apresentação inicial daquilo que defende, e depois partirá para a réplica e réplica. Depois teremos uma segunda etapa, só invertendo a ordem. Só invertendo a ordem, mas no mesmo formato. Apresentação 10 minutos, mais 10 minutos, depois réplica e réplica 5 minutos. Depois, considerações finais. Cada um tem 5 minutos. Vai finalizar uma hora do debate. Então, eu vou começar aqui. Eu vou botar aqui. Silêncio, pessoal, por favor, silêncio. Vou ligar aqui o cronômetro. Ele vai dar um apito. Justamente com o intuito de atrapalhar mesmo. Quem estiver ultrapassando o tempo. Mais alto. Fala mais alto. Oh, desculpa. E Mais devagar. mais devagar, porque isso puxa muito pela mente. Eu não estava falando tão rápido assim, você que não estava ouvindo direito o que está querendo dizer com você. Bom. Aqui está o cronômetro da primeira fala. Cada um vai ter 10 minutos nessa apresentação. O primeiro a falar será o professor Marcos Povas. Professor, quebra de protocolo aqui. Quebra de protocolo. O debate presidencial. Bom, primeiro a começar o professor Marcos Povas. Você tem 10 minutos, professor. Bom, primeiramente, boa noite. Não sei se dá para poder, o pessoal que está lá no fundo, ver a gente aqui sentado. A gente pode ficar isso aí, né? É melhor, né? Então fica bom na beleza. Eu acho que fica de pé melhor, né? A gente vai falar. Bom, então, primeiro, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer, né, o convite que foi formulado, né, por Lucas, né, Leonardo, que também tive a oportunidade de conhecer, de estar aqui com vocês hoje para poder tratar sobre esse tema da justiça do trabalho, né? E antes eu gostaria de parabenizar o professor Paulo pela palestra, porque eu gostei pra caramba, sabe, cara? Sua palestra, sua forma de falar, tal. Alguns pontos eu tenho uma certa divergência aqui e ali, mas muito boa a sua forma de seu conteúdo, né? Bastante interessante, e por trazer André Rebouças. Eu sou baiano, né? E a gente estuda André Rebouças ainda na escola. A gente tem aula sobre história da Bahia, né? Então a gente fala sobre Mariquitéria, enfim, sobre esse pessoal todo. E André Rebouças é um grande baiano, né? E parabéns por trazer Obrigado, aqui, né, muito obrigado. a cena e tal. Muito obrigado por ter vindo aqui, para eu te conhecer, Muito obrigado. Sua exposição. Bom, inicialmente, quando a gente tratar acerca do tema de trabalho, vou me apresentar que eu, na verdade, eu sou advogado trabalhista, sou procurador do Estado, aqui de Sergipe, atuo na área trabalhista do Estado de Sergipe, né, sempre como réu, por óbvio, né, e sou advogado trabalhista e já faz aí, eu me formei em 98.1, comecei, eu tenho 22 anos de formado quase, eu comecei com 12 anos, né? E aí desde sempre eu segui essa esfera trabalhista, o qual eu acho bastante interessante, porque eu não gosto de direito, eu acho que direito é um pé no saco, eu acho que direito é uma forma, né, de você não resolver de ninguém, né? O judiciário também assim o é, né? Mas o que me
deixou dentro do direito, foi direito do trabalho, e por causa de um professor, né, o professor Rodrigues Pinto, que é um referente de trabalho, ele é presidente hoje da Academia Nacional de Trabalho, foi professor na graduação e na pós-graduação. E eu sempre digo que o professor Rodrigues Pinto me fez ficar no direito e me fez optar pelo direito do trabalho. E eu sempre digo que o Pinto mudou minha vida. Pintos mudam a vida das pessoas, né? No meu caso, o Rodrigues Pinto mudou a minha vida, este Pinto pelo menos mudou a minha vida, né? Na parte trabalhista. E quando a gente fala da questão relativa à justiça do trabalho, na verdade a gente não discute em síntese a própria extinção da justiça do trabalho. O que está como ponto de fundo, na verdade, é o próprio direito do trabalho. Porque a justiça do trabalho nada mais é do que se tornar presente o processo de trabalho, que não é nada mais do que a operacionalização do direito do trabalho. Né? Então, a justiça do trabalho só existe porque existe um processo do trabalho que faz com que o direito do trabalho seja atuante. Então, o pano de fundo, na verdade, são as relações de trabalho, ou o direito do trabalho, na sua síntese. E nós temos duas grandes linhas acerca do direito do trabalho, que, do ponto de vista acho que da década de 90 em si, ela começou a tomar fôlego, que são duas vertentes que muitas vezes são confundidas. Uma coisa é a flexibilização das normas trabalhistas e outra coisa é a desregulamentação trabalhista. E nós chegamos a uma diferenciação, por quê? Porque na flexibilização você quer dar uma maior dinâmica às normas trabalhistas com um maior apoio à negociação coletiva em detrimento da norma posta. E você flexibiliza para que as partes, no nosso caso empregado e empregador, possam ali estabelecer as suas relações de trabalho. Mas existem normas trabalhistas ou patamares mínimos, né, trabalhistas, que podem ser mais maleáveis. Já na desregulamentação não há norma. Na desregulamentação é o acordo. E pode ser um acordo individual ou coletivo, e pouco importa nessa discussão com relação à desregulamentação. Né? Então nós ou temos normas mínimas e a partir daí nós abrimos um leque para negociação, flexibilização, ou nós não temos normas, né? E aí cada um faça a sua negociação e nós temos a desregulamentação. Então, partindo destes dois pressupostos, voltou à tona essa questão da extinção de trabalho, e perceba que eu falei voltou à tona porque isso não é novo, nada se cria no mundo. Tudo já foi discutido, né? Eu já discuti essa questão de trabalho há um tempo atrás, quando, por exemplo, Antônio Magalhães, outro baiano, quando era senador, propôs a reforma do judiciário e estava lá também essa questão de discussão sobre o justiça do trabalho. Então, esse tema, estamos ainda na década de 90, 2000, nós já tínhamos essa discussão. Só que ela tomou um fôlego maior por conta da reforma trabalhista. A reforma trabalhista operada agora nos idos de 17, né, 2017, que entrou em vigor em novembro, ela deu uma sacolejada do ponto de vista não só do direito material, como também do direito processual, que não interferiu na justiça do trabalho, mas, lembra que eu falei aqui, a justiça do trabalho só existe porque existe um processo. Então, se muda-se o processo, com certeza vamos ter reflexos também na própria instituição da justiça. E essa reforma trabalhista, que a meu ver foi bastante assaudada, porque ela começou e finalizou em 3 meses a discussão, ou seja, não há discussão em 3 meses, do ponto de vista de um tema bastante relevante para a base societária que nós temos, ela, acho que partiu de 2 pressupostos que aí, na verdade, eu estou tomando por empréstimo. O que Rodrigues Pinto já disse, a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso. Houve um oportunismo político e um maniqueísmo ideológico nesta reforma. O oportunismo político foi porque ela foi passada exatamente no grande momento de conturbação política, que foi o momento do impeachment de Dilma, ou seja, foi na esteira do impeachment da presidente, né? E que os atores políticos ali estavam completamente esgarçados e por conta disso se passou muita coisa sem um debate um pouco mais aprofundado. E perceba que quando eu falo debate, eu não estou falando só entre os empregados, entre os sindicatos, mas também entre os empregadores. Porque só há dia de trabalho, o empregado não tem. E o maniqueísmo ideológico. E o que veio a ser esse maniqueísmo ideológico? É ter a compreensão naquela época de que o empresário, neste momento, ele estava muito, vamos dizer assim, não chamando de termo oprimido, mas muito oprimido em relação aos direitos trabalhistas que eram muitos
muitos direitos com relação aos empregados. E aí, o que nós tínhamos, historicamente, ou pelo menos culturalmente, uma visão, tão somente, de que o empregado é sempre vítima, de que o empregado ele está sempre numa posição minoritária e oprimida, e que o empregador, né, ele sempre foi o grande sujeito, o grande feitor que fazia essa opressão. De certa forma, esta ideia na reforma trabalhista foi invertida, em que o empregador ele não consegue produzir porque o empregado teria direito de mais, em virtude de toda essa concepção histórica, cultural, que importa, que a gente tinha. Basicamente, eu não acho que o empregado ele é do bem e o empregador é do mal. Porque eu tenho uma concepção de que todo mundo é gente ruim. Todo mundo aqui é ruim. Eu estou mais com Hobbes. A gente está falando aqui, né, de Rousseau e Hobbes. Não, de Hobbes sim. Rousseau disse que todo mundo é legal e a sociedade corrompe, né? Hobbes disse que todo mundo é gente ruim e a sociedade tem que controlar esse animal aí, né? Eu estou com Hobbes. Eu acho que todos nós somos movidos por interesse. E não entendo interesse como sendo coisa ruim. Porque, por exemplo, eu tenho interesse de que minha esposa se dê bem na vida profissional. É um interesse positivo. Eu tenho interesse que meu time ganhe, como ontem destruiu o Internacional. É um interesse. Né? Então, são interesses positivos. Então, interesse não tem uma carga valorativa de ser positivo ou negativo, é apenas interesse. Né? Então, todos nós temos interesse. Porque todos nós somos ruins. Por quê? Porque até os canalhas envelhecem. Até os canalhas envelhecem. Então, essa ideia de que você tem que respeitar o idoso porque ele é velhinho. Não, velho, eu respeito o idoso porque ele é cidadão. Eu respeito o idoso porque ele é pessoa. Por quê? Porque até os canalhas envelhecem. Ele pode ter sido um canalha há um tempo atrás. Piriguete se torna avó. Você sabia disso? Não porque ela é avó e ela é boazinha. Ela poderia ter sido uma piriguete da zorra. Lá na década de 40, 50, 60, piriguete se torna uma avó. Né? Não estou falando só avó não, mas enfim. Né? Então, as pessoas elas são movidas por interesses. Então, eu coloco essa questão de que o empregador é gente ruim, o empregado é gente boa. Por quê? Porque nós somos multifacetados. Mas só que essa lógica, pelo menos, de construção de pensamento, ela foi modificada com a reforma trabalhista. E a partir daí, nós tivemos essa esteira dessa ideia nova de extinção da justiça do trabalho. E a partir dessa ideia da extinção da justiça do trabalho, a gente encontra um primeiro ponto, que depois a gente pode falar um pouco mais para frente, né? O primeiro ponto que é, o Poder Executivo e Legislativo, a meu ver, não podem propor extinção da justiça do trabalho. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, eu como libertário brutalista, evidentemente quero que a justiça do trabalho seja extinta e a CLT revogada, para começar. Bom, as nossas razões aqui são muitas. Em primeiro lugar, o que as pessoas normalmente não levam em consideração no estudo do direito é que existem categorias normativas diferentes. As categorias normativas são princípios, contratos e leis, certo? Legislação. A lei de Bastiat é um princípio, não é legislação, são coisas diferentes. E o que existe, o que tem de menos, a menor aderência em relação a tudo, é a legislação. As pessoas não cumprem a legislação porque gostam, elas cumprem porque são obrigadas e porque é uma punição. Do outro lado, as pessoas cumprem muito mais espontaneamente contratos e princípios. Ou seja, os 10 mandamentos funcionam melhor que a Constituição. Certo? Por quê? Porque é inerente, ele é bottom-up, ele sai de baixo para cima. Certo? Ele não é up-bottom, ou seja, ele não é de cima para baixo, ele não é coercitivo. Então nós temos que entender a natureza humana, como ela funciona, e como ela funciona melhor. Certo? O que acontece fundamentalmente é que a justiça do trabalho ela causa um mal profundo à sociedade, especialmente ao empregado e ao empregador. Mas em compensação, a justiça do trabalho ela é muito boa para juízes, promotores, sindicalistas e advogados que atuam nela e dela ganham seus respectivos honorários. Então essas são as corporações que se beneficiam da justiça do trabalho. Não é nem empregado nem empregador, muito pelo contrário.
você tem um ônus muito grande causado pela Justiça do Trabalho sobre os salários. Como que isso acontece? Há uma estrutura de natureza governamental que interliga todos esses órgãos. Você tem o Poder Judiciário, o Ministério Público do Trabalho e o Legislativo. Então você tem regras que são postas em vigor, são impostas pelo Ministério Público do Trabalho e são penalizadas por meio do Judiciário. Então, um exemplo do que aconteceu lá em Curitiba em certa oportunidade. O Ministério Público resolveu interferir em relação a determinadas as cadeias de hotéis, porque os hotéis tinham que se adequar às regras de cadeirantes, né? Circulação, estabelecimento, recepção de cadeirantes nos hotéis. Os quartos tinham que ser devidamente acomodados, com abertura de portas, aparos para as pessoas se segurarem e tal, irem ao banheiro, privadas diferenciadas, espaços diferentes nos banheiros. E o que aconteceu em relação a isso? Havia um determinado número de quartos para cadeirantes nos hotéis de Curitiba. Com a exigência do Ministério Público, o que aconteceu? Os hotéis teriam que gastar 2, 3, 4 milhões de reais para se adequarem. O que aconteceu a partir daí? 20 hotéis fecharam, certo? Foram transformados em residência, diminuiu a quantidade de quartos disponíveis aos cadeirantes, certo? Diminuiu algo em torno de 40%, correto? E muita gente foi mandada embora por conta disso. Então, isto é o Judiciário, o Ministério Público em funcionamento. O Ministério Público do Trabalho, o que ele faz, por exemplo, quando ele tem um reflorestamento em determinado local? Vocês devem ver que é um trabalho assemelhado ao do escravo. Ele determina que as pessoas que vão trabalhar têm uma determinada casa, que naquela casa tem uma determinada quantidade de bens, que naquela casa tem uma quantidade determinada de cadeiras e assim sucessivamente. Essas obrigações impostas pelo Ministério Público do Trabalho, ele eleva o custo das operações. Ao elevar o custo das operações, ele faz com que as empresas recebam menos. Ao receber menos, as empresas têm menos capacidade de pagar salários para os seus empregados. Correto? Então, aí existe um ponto que se denomina a imposição da legislação. Ela contém um custo que faz um mal ao trabalhador. A legislação do trabalho contém um custo que causa uma diminuição do valor do salário. Ou seja, de fato, a Justiça do Trabalho, ela, além de custar muito caro, ela gera uma repressão na receita. Esta repressão na receita diminui os salários e aumenta o desemprego. Correto? Então, vou dar uma resposta, digamos, numeral em relação a isso. A Justiça do Trabalho custa aproximadamente, aí depende do relatório do Judiciário, algo em torno de 18 a 19 bilhões ao ano. E ela devolve ao empregado, a título de receita, salário ou outras coisas qualquer, provenientes das reclamatórias trabalhistas, algo em torno de 8 bilhões. Ou seja, ela custa 18 a 19 e entrega 8. Ou seja, nós estamos pagando o dobro para ela entregar metade. Mas se você parar para pensar, a coisa ainda piora. Porque ela custa 18 mais os 8. Que dá 26. Além disso, esses são os custos diretos. Além disso, você tem os custos indiretos, que são todo aquele pessoal que trabalha para atender a Justiça do Trabalho, que são advogados, contadores, tributaristas, consultores, que nós não sabemos o valor disso daí. Afora isso, ainda existe o custo eventual, ou seja, o HSBC saiu do Brasil. Na realidade, o HSBC, quando ele chegou no Brasil, e foi tomar pé da sua situação empresarial, ele descobriu de um dia para outro que havia 1 bilhão de reais em passivo trabalhista. Veja, se o HSBC compra uma empresa e esta empresa vem com 1 bilhão de passivo oculto, eu posso dizer para vocês que não há nenhuma possibilidade de se fazer um negócio no Brasil. Esse é o primeiro passo. Você tem uma instabilidade negocial tamanho de um monstro. Aí vai dizer, mas o HSBC não conhecia a realidade do Brasil. Bom, o Jorge Paulo Lemann, acho que hoje o homem mais rico do Brasil, quando comprou, acho que a Brahma, se eu não estou enganado, descobriu um mês depois que tinha 100 milhões de passivo oculto na empresa.
Então este é um dado referencial do Brasil. Esses passivos ocultos, eles surgem a todo tempo. E esta é uma das razões pelas quais não existe investimento no Brasil, certo? O dinheiro não vem de fora para o Brasil, exatamente por causa disso. Existem 3 trilhões de dólares rolando no mundo, e esses 3 trilhões de dólares, eles não querem parar no Brasil de propósito. O Brasil é um mercado que está fora dos esquemas internacionais. Uma cliente minha, em determinado momento, foi a Nova York e quis investir o dinheiro dela. Pouco dinheiro, 20 milhões de dólares. Ela chegou para o rapaz e disse: puxa, eu estou aqui, vim, quis investir. Ah, de onde é o seu dinheiro? Ah, é do Brasil. Ah, sinto muito, mas a gente não recebe dinheiro de vocês. Estou falando de 20 milhões de dólares. Certo? Então o Brasil é isto. A justiça do trabalho, é um dos exemplos, obviamente, não é o único, mas a justiça do trabalho, a CLT, causa exatamente isso. Quando a Lei Maquila foi aprovada no Paraguai em 1997, 1998, de lá para cá, a renda, o salário do empregado paraguaio cresceu 5 vezes. Hoje é maior que a do Brasil. E não tem justiça do trabalho e não tem CLT. Certo? O que acontece? Nós temos uma elevadíssima regulação, e esta elevadíssima regulação impede o aumento da produtividade. A produtividade brasileira está paralisada no mesmo patamar desde 1983. Ou seja, exatamente quanto mais foram criadas as regras ao longo dos anos no Brasil, mais paralisado ficou o brasileiro. Hoje nós temos uma produtividade equivalente a 25%, entre 20% e 25% de um empregado norte-americano, um trabalhador norte-americano. Por quê? Explico para vocês, quantos minutos eu tenho? Tem 1.8. 1.8. Então eu vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês. Eu, em determinado momento, estava nos Estados Unidos, bateram num carro que eu tinha lá, estava no shopping, chamei o rapaz, veio o rapaz chamou o policial, chegou a policial, o policial olhou para mim e disse: ah, não vou descobrir quem é, toma esse papelzinho, leve na seguradora. Peguei aquilo lá, peguei o carro batido, levei ele numa seguradora, na seguradora entreguei o papel para o rapaz olhou assim: ah, tá, ali tem 40 carros, escolha um deles. Tá bom, peguei o carro e fui embora. Assim eu resolvi o problema da batida. Isso levou 1 hora. No Brasil eu levei 3 vezes para resolver esse problema. O mesmo problema que eu tive, eu levei 3 vezes. Todo mundo sabe, você não tem que pegar o carro, levar para avaliação, tirar uma foto. Isto é produtividade para tudo, para qualquer coisa que você tenha no Brasil. Certo? E o que faz a Justiça do Trabalho? Ela gera esta burocracia enorme, um custo elevadíssimo, isso diminui a produtividade e diminui, evidentemente, a receita. Só quero avisar que a lista está passando, não sei em que local ela está, mas eu peço que todos assinem, até quem assinou ali na frente, eu peço que todos assinem essa lista, porque essa lista não é a lista do credenciamento, mas a lista do controle mesmo. Vou passar aqui para o resto. Você tem? Bom, depois a gente vai fazer uma eleição aqui. Eu e você, com a cara do Bolsonaro. Bom, enfim, então, retomando só um ponto para poder chegar a esse ponto puxado pelo professor. Então, na verdade, essa questão relativa à extinção do trabalho, ela depende do emenda constitucional, né? E emenda constitucional, a meu ver, tem que ser iniciativa do Poder Judiciário, e não do Executivo ou do Legislativo, porque faz parte da organização do Poder Judiciário. E, obviamente, o Poder Judiciário, não é obviamente, mas dificilmente ele vai propor uma emenda constitucional para diminuir o seu poder ou o seu tamanho, por quê? Porque nenhum poder vai fazer isso. Você não vai fazer isso, né? Você não vai propor nada para diminuir o seu espaço dentro da sua comunidade, o próprio que vai acontecer. Então, é uma discussão que deve ser feita, mas do ponto de vista anterior, que é a questão das relações de trabalho, mas acredito que
talvez não ande muito essa questão da extinção por conta desse viés de iniciativa. Mas eu queria retomar um ponto até que o professor falou aqui, é o seguinte, para que serve o judiciário? Esse é o ponto. O judiciário veio para resolver os nossos problemas. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver os problemas de maneira individual. Porque sempre vai acabar na pancada. Ou sempre acabou na pancada. Que pancada? Antes era física, hoje era em rede social. Mas sempre acaba na pancada. Né? Então, estou falando do judiciário aqui do ponto de vista da construção teórica do judiciário. Ele veio para poder pacificar os problemas, os tensionamentos. Então, o Poder Judiciário, em geral, e aí estamos ensinando de trabalho, ele vem para pacificar um problema. A justiça comum pacifica problemas penais ou cíveis. O juizado do consumidor pacifica problemas do consumidor. A justiça do trabalho pacifica as relações de trabalho. Não é acabando com a justiça do trabalho que você vai resolver as tensões das relações de trabalho. Porque elas vão continuar. Se elas não vão ser mais resolvidas de trabalho, elas devem ser resolvidas em outros locais. Você pode discutir se esse local é o local do Estado. Você pode discutir se a gente pode jogar para mediação, conciliação ou arbitragem. Lembre-se, no Brasil, lei pega ou não pega? É igual gripe. A lei de arbitragem não pegou, velho. É de 97. Por quê? E aí vem um ponto que eu gostaria de puxar até essa questão do seguro. Por que a arbitragem não pega no Brasil? Porque eu não confio em você. Você não confia em mim. Como é que nós dois vamos confiar num árbitro que não é o Estado? Eu crio uma câmara de arbitragem, onde? No sindicato, sei lá, né, da telefonia. O empregador não quer ir porque é no sindicato. Eu crio uma câmara de arbitragem no CDL. O comerciário não quer ir porque é no CDL. Percebeu? Por quê? Porque nós não temos a confiança mútua entre si. E por que esse exemplo dos Estados Unidos eu vou trazer? Porque em algum ponto os caras confiam entre si. Como na Suécia, como na Finlândia, como na Noruega, estou comendo todo mundo, né? Como na Suécia, como na Finlândia, enfim, né? Há um princípio da confiança, que no nosso caso, olha que negócio de louco, e eu vou até entrar na associada. Olha que negócio de louco, o princípio da confiança tem que ser colocado na lei. Note, para eu garantir a sua vida, a liberdade, tem que estar na Constituição? Óbvio que não. Mas no Brasil, eu tenho que colocar o princípio da confiança na lei para que eu possa cumprir, e eu não cumpro. Por quê? Porque nós temos todos a cultura do litígio. Esse é um problema inato. Nós temos a cultura do litígio. E a cultura do litígio só resolve onde? Nas regras de hoje, no Poder Judiciário. Então não é com a extinção de trabalho que o litígio vai acabar. Nós temos que acabar com a cultura do litígio. E percebe que a cultura do litígio não é porque é o sindicato, não é porque é o empregado, não é porque é o empregador. Todos nós temos a cultura do litígio. Você quer ver um exemplo? Você foi viajar. Seu voo atrasou. A legislação te autoriza a ter uma indenização. Ou sua mala foi extraviada. Dentro das regras, a própria companhia já pode lhe indenizar. Exemplo. Eu não gosto de pegar exemplos pessoais, mas é só para ilustrar. Eu fiz uma viagem internacional e aí a minha mala chegou e a minha esposa não chegou. Eu falei, graças a Deus. Porque sempre tem um pouco de ciência, né? Ela não se importou com isso e tal, né? E aí a mala depois chegou um dia depois, nada demais. Ou seja, não tivemos problema nenhum. A mala não chegou, a gente foi tomar cerveja, depois compramos umas roupas ali, a mala chegou e estamos resolvidos. Quando voltamos, a gente foi no balcão da companhia aérea e falou, olha, a mala está extraviada, só para fechar. Né? A mala está extraviada. Olha, nós temos uma indenização que é de $200. Você aceita? Eu falei, porra, 200, na época era 3, né? 203, 600. Dá para tomar uma cana pesada. Né? Peguei a indenização de $200. Mas perceba, eu já fui advogado. Você provavelmente, eu estou falando você, o genérico, né? Você provavelmente já entrou com ação cobrando indenização. Pela mala extraviada, né? Ou né, pelo atraso da sua passagem. Por quê? Porque é a cultura do litígio, não é a cultura da negociação. Esse talvez seja o nosso problema e a gente vai voltar a eu acho que esse foi um bom ponto que o professor pegou. Por que existe a cultura do litígio?
porque a interferência do Estado na vida do cidadão é muito grande. Ele tem extrema dificuldade de resolver os seus próprios problemas. Então, se você pegar, por exemplo, um inventário, em que tudo está certinho, um inventário simples, você demora 2 anos, 3 anos, 4 anos. Era uma coisa que era para demorar de um dia para o outro. Certo? Então, por exemplo, no inventário você pega o bem, você tem que mandar para o órgão de avaliação, o Paraná que eu conheço bem, você manda aquilo por e-mail, na realidade o tabelião fica entre 6 e 9 meses com os rapazes para avaliar, ele devolve com uma avaliação e a gente tem que pagar o imposto, que é o ITBI, o ITCMD, que é o imposto causa mortes, né? E que é um absurdo você ter que pagar para receber o teu próprio imóvel. Isso daí é uma coisa que não faz nenhum sentido. Para começar, seja o ITBI, seja o ITCMD. Bom, independentemente disso, aí você tem que pagar uma quantia gigantesca lá para eles, óbvio, se você tem um imóvel de 500 mil que está na família há vários anos e tal, aquele avaliado, você tem que pagar 2, 3, 4, 5, 6% de alíquota para ficar com um imóvel que já era teu. Além de demorar enormemente para isso, além de ter de tirar dezenas de certidões. Ora, esse sistema é um sistema que leva as pessoas para a criminalidade. Eu, por exemplo, conheço pessoas que foram presas, né, em processos que envolvem lá os políticos do Paraná, que eles deram dinheiro para os políticos para a campanha deles. E eu sei muito bem que eles deram dinheiro para eles porque o Estado do Paraná devia para eles e eles tinham que receber o dinheiro que era deles. Eles deram dinheiro para a campanha para receber o que era deles e ainda foram envolvidos em processos criminais, ou seja, não era nenhuma vantagem que eles estavam recebendo. Isso daí é uma coisa recorrente no Estado. As atividades estatais são inerentemente coercitivas, são problemáticas, são burocráticas, são impeditivas. E esses impedimentos, essas coerções levam as pessoas inerentemente ao litígio, ao conflito e à violência. Então, por exemplo, como é que se resolve o problema da justiça do trabalho? Se você desregulamentar, diminui o conflito inerentemente, porque o trabalhador vai negociar com o seu patrão, com o empregador vão discutir as regras de trabalho e a questão se resolve na economia de mercado. De que forma? Se você tem várias empresas trabalhando, quanto mais empresas, mais possibilidades você tem de emprego. Aí você pode escolher a empresa para onde você vai. Então isso daí é um problema de mercado. Se você restringe o mercado, diminui o mercado e gera uma concentração de mercado, você gera menos oportunidade de trabalho, que foi exatamente o que aconteceu em relação aos bancos. Antigamente nós tínhamos 20, 30, 40, 50 bancos de varejo, hoje nós temos 5. Por quê? Porque o governo foi fechando, a regulamentação fechando, o mercado brasileiro foi fechando, os bancos estrangeiros foram indo embora, e o Brasil, que é um paraíso dos rentistas, o Brasil que é um paraíso dos juros bancários, teve todos os bancos internacionais indo embora. Um tanto estranho isso. Se os bancos estão indo embora, é sinal que eles não têm rentabilidade. Se eles não têm rentabilidade, isso aqui não é o paraíso. Em certo momento, aquele autor francês Marcel Proust, na Primeira Guerra Mundial, ele sempre lendo os jornais franceses durante a Primeira Guerra, ele lia um dia, lia o segundo, lia o terceiro. Em determinado momento ele disse: estou achando um tanto estranho. O exército francês está ganhando sempre as batalhas em relação aos alemães. E cada dia eles estão mais perto de Paris? Como é que pode isso? Como é que pode ser o paraíso se todo mundo tem que ir embora? Que paraíso é esse? Então isso daí é muito óbvio, muito claro. A rentabilidade dos bancos não é alta, como se diz. Existe uma concentração no mercado. Essa concentração do mercado permite que uns poucos ganhem muito. Mas não existe uma fluidez financeira. E esta fluidez financeira, a ausência da fluidez é que gera a pobreza. E esta ausência de fluidez financeira diminui o tamanho do mercado, diminui a quantidade de empregos, leva à submissão das pessoas, elas são forçadas por isso aí a justiça do trabalho. Então isso daí é um sistema circular que faz com que tenha início, meio e fim, que faz com que se justifique, é o Estado justificando a sua própria existência. Ele cria o problema e por meio de outro problema denominado justiça do trabalho, faz com que o trabalhador ajuize e vá, compareça perante ele, para daí receber menos do que ele teria por direito se houvesse uma economia de mercado. Certo? Então a lógica é basicamente essa. Quantos minutos tem? Tem por 18 segundos. Foi um prazer. Iniciar agora o segundo round aí do debate. Primeiro, o professor Paulo, agora o Paulo começa com o Vocês estão muito bonzinhos, vocês não estão brigando aí. Cadê? Tá porrada.
Tá ótimo. Tá, mas eu começo com quem? Com outro? Continua? Continua aí. Não. Bom, meninos, eu terminei de falar, tá? Foi um prazer, até, tchau. Bom, continuando essa questão. Qual é o problema? Veja, isso é um pouco difícil de falar em tão pouco tempo. Normalmente a gente tem uma aula um pouco mais longa para explicar, mas... Professor, espera um momento. Em primeiro lugar, o Estado, aquilo que se denomina Estado moderno, ele existe só a partir dos tratados da Westfália, 1648, de lá para cá. Antes não havia Estado, haviam instituições privadas. Então, o exemplo que eu sempre dou, o Império Romano foi posto à venda 2 vezes. Ora, se foi posto à venda 2 vezes, não era um Estado porque alguém estava comprando. O Estado não é comprável e não é vendável. Essa é uma questão fundamental. As relações humanas, até os tratados, que são vários, da Westfália, eram de natureza privada. Você tinha um relacionamento privado com o soberano. Você podia romper o contrato em relação ao soberano, certo? Então, a leitura que se faz da Idade Média é uma leitura muito equivocada, porque era um local em que havia muita liberdade, mas não havia riqueza, certo? Hoje nós vivemos um momento diferente, em que nós temos muita riqueza e pouca liberdade. Inverteu-se essa cadeia, certo? E com a ascensão do Estado, principalmente de 1900 até hoje, nós estamos vivendo um momento de ataque às liberdades individuais. Então eu cito sempre o Quentin Skinner, que para mim é um teórico, estudioso, fantástico. Ele tem vários livros. Se vocês puderem ler o Quentin Skinner, se não me engano ele é professor de Cambridge ou Oxford. E numa das palestras que ele deu, ele disse: nós somos escravos. Ora, se o Skinner, um dos melhores teóricos do mundo, chega e me fala isso, é porque realmente nós estamos num período muito ruim, certo? Em termos de liberdades individuais, e nós estamos vendo o Estado avançar em todo tipo de regulamentação contra o indivíduo. Acho que ontem mesmo passou uma lei que trata da fake news, certo? Que é um absurdo. Isso daí ocorre recorrentemente. O que acontece? Aí eu diria para vocês darem uma lida no Mancur Olson, que ele escreveu A Lógica da Ação Coletiva, certo? O Mancur Olson, ele é central na questão da ciência política. Ele trata de uma teoria, ele desenvolveu uma teoria denominada o bandido estacionário, em que ele diz que existe um equilíbrio entre a extratividade do Estado e a produção da sociedade. Então visa-se esse equilíbrio. Quando o bandido estacionário torna-se muito grande, ele mata a sociedade e ele acaba morrendo junto. Então existe uma simbiose entre os dois que busca esse equilíbrio, certo? E quanto menor o bandido estacionário, maior a sociedade, porque ela tem uma capacidade de extrair menos da sociedade. É mais ou menos como se fosse um câncer, que ele está instalado em você. Quanto maior o câncer, você fica mais frágil. Quanto menor o câncer, você fica mais saudável. Basicamente é disso que o Mancur Olson fala. É a teoria do bandido estacionário, ok? Então, o que acontece? O que nós vivemos hoje é isso. E o Estado, denominado Estado moderno, ele vem numa ascensão crescente desde 1750 até a metade do século XX, e depois ele entra numa descendente. Hoje, nós temos a possibilidade, dadas as tecnologias que nós temos de solução de problemas, por exemplo, você usa o Uber, Airbnb, Facebook e outras coisas, que permitem que vocês resolvam individualmente os seus próprios problemas, certo? Você pode usar toda a tecnologia à sua disposição, e hoje o governo já não faz quase nada de útil para nós, para a sociedade de forma geral. Então ele deveria fazer ruas, não consegue, as ruas estão todas esburacadas. Ele deveria dar universidades, não consegue, está tudo quebrado, não tem nem papel higiênico nem privada. Então ele não tem essa capacidade. Eu fui aqui tinha papo escuro. E o Estado, ele não é que ele seja incapaz em termos de gestão, ele é sistemicamente incapaz. Por quê? Porque ele tem uma metodologia de gestão diferente das empresas. Enquanto as empresas elas sobrevivem à base de regra de mercado, ou seja, lucro, prejuízo, os organismos estatais eles sobrevivem à base da regra de orçamento,
tenho um orçamento de 1 milhão, preciso gastar este ano. Certo? Então, se você entregar dinheiro para qualquer órgão público, ele vai dizer, preciso gastar isso dentro deste ano orçamentário. E ele vai gastar. Aí você vê, por exemplo, as pessoas, eu vejo lá no Parque Barigui, que é um parque grande que tem em Curitiba, que as pessoas vão andar e correr, e daí os policiais, eles com o dinheiro construíram aras para eles, com cavalos de raça e tudo mais, sobrava dinheiro do orçamento, eles tinham que gastar. E é assim que funciona o negócio, não existe. O grande problema do socialismo, e esse é um problema do socialismo, é que não existe, eles perdem o referencial, a informação fundamental que é o preço. Então, se eles se eles trabalham à base de regra do orçamento, eles perdem o referencial do preço. Perdendo o referencial do preço, você perde informação. Não tendo informação, é impossível que a empresa dessa funcione. É por isso que os Correios dão 2 bilhões de prejuízo ao ano, certo? Dão 2 bilhões de prejuízo ao ano, sendo um monopólio. Por quê? Porque não existe o referencial do preço naquele mercado. Tendo perdido o referencial do preço, você perde a informação. Havendo a perda de informação, você não tem como fazer cálculo. É esse que é a impossibilidade do cálculo econômico, porque você não tem como transmitir essa informação ao público de forma geral. Então não vai funcionar nunca. E é isso que acontece com o judiciário. O nosso judiciário brasileiro, para vocês terem uma ideia, ele custa aproximadamente 90 bilhões de reais ao ano. Certo? É o judiciário mais caro do planeta. Ele consome 1,5% do PIB. Certo? O judiciário da Alemanha consome 0,5% do PIB. Os magistrados brasileiros ganham mais do que os magistrados alemães. Ganham mais que os magistrados americanos. O STF brasileiro ele custa o dobro da Suprema Corte americana. O STF brasileiro tem 2.400 funcionários. Dá aproximadamente 200 funcionários por ministro. Sendo que tem copeiro, massagista, astrônomo, astrólogo. Empurrar a cadeira. Então, lá tem de tudo. Então, aí as pessoas começam a rir disso daí. E eu acho que tem que rir mesmo. Só que isso daí é um dado inerente do poder. Quanto maior o poder, mais distante ele fica da realidade, porque começa a haver uma concentração tão grande que eles manipulam como bem entendem. Aí vem o fundo eleitoral aqui, o Bruno. Quanto você vai receber do fundo, Bruno? Ele fala disso mais tarde. Por que acontece esse tipo de coisa do fundo e tudo mais? Porque houve um depósito muito grande de expectativa sobre eles. Quando você pede direitos, por exemplo, ao Estado, que o Estado faça a defesa, ao mesmo tempo você está reduzindo a sua liberdade, pedindo para que alguém cuide de você. A questão básica é a seguinte: você daria o teu cartão de crédito para a tua sogra? Certo? Essa pergunta eu me faço sempre e eu procuro nunca entregar o meu braço. Se você não entrega o teu cartão de crédito para a tua sogra, por que você acha que um deputado vai ter capacidade de decidir um orçamento que trata do teu dinheiro, o dinheiro que você vai pagar para ele? Essa é uma questão fundamental, do meu ponto de vista. Certo? Outra coisa, eu nunca vi na minha vida nenhuma pessoa querendo se submeter a CLT, lá em Curitiba, pelo menos. Não sei como é que é aqui. Aí eu me pergunto, poxa, mas se ninguém quer, por que a gente tem a CLT? Ora, se a população de forma geral não quer, e o Estado tem uma característica de natureza representativa, afinal de contas, quem que ele está representando no meio disso tudo? De fato, a CLT ela foi criada pelo Getúlio para trazer para dentro de si os sindicatos e poder fazer o controle dos empregados por meio da carteira de trabalho. E para isso ele criou o imposto sindical. Esta foi a mentalidade. Aliás, o Paulo fez uma citação exatamente nesse sentido. Ou seja, você traz o sindicato para dentro para tornar ele subserviente a uma ordem normativa superior. Certo? É basicamente isso aí. Então, o que existe no Brasil é que a gente ainda tem uma estrutura de poder medieval. E essa estrutura de poder ela é hierárquica, em que o legislativo, o executivo e o judiciário estão acima, principalmente o judiciário. Hoje a gente vive uma juristocracia no Brasil como nunca antes. E não era assim em 1980, eles cresceram principalmente depois de 1995, 2000 para cá.
em que eles têm muito poder e nenhuma responsabilidade. Por quê? Porque nós pedimos direitos para eles. Que nós foi colocada na Constituição que tem direito à saúde, educação e tal. Não, vocês têm que me entregar. No instante que vocês dizem vocês têm que me entregar, vocês estão vendendo a alma para eles. A gente retomar só um ponto, que é o seguinte. O trabalho sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, existe trabalho. Porque trabalho é fazer alguma coisa. Né? Então, sim, jogar bola é trabalhar, né? Sair para jantar é um trabalho, né? Estudar é um trabalho. Então, trabalho é um realizar alguma coisa. Porque o trabalho é fruto de relações sociais. Então, sempre tivemos essas relações sociais de trabalho. A escravidão é um trabalho, porque é um fazer alguma coisa. A servidão era um trabalho, que era um fazer alguma coisa. Só que todas essas relações sociais não tinham ainda um conteúdo, um laço jurídico. E é daí que a gente tem o salto do que é uma relação social e do que passa a ser uma relação jurídica. Relação social é uma interação entre pessoas. Jogar bola é relação social, namorar é relação social, sair para jantar é relação social. Agora, quando essa relação social tem uma potencialidade de gerar conflitos, aí o direito se interessa. Perceba que o direito não quer saber se você joga bola bem ou mal. Ele não quer saber se você gosta de feijão ou macarrão. Mas quando, no final da Copa do Mundo, um sujeito xinga sua irmã ou sua mãe, e o outro vai lá e dá uma cabeçada, aquela relação social de jogar bola passa a ser uma relação jurídica. Por quê? Porque gera direitos e obrigações, gera conflitos. Eu posso namorar com quantos eu quiser. Agora, dá um passo para o precipício. Casado. Eu só posso casar com uma por vez. Por quê? Porque o casamento é uma relação jurídica. Porque gera direitos e obrigações. Só direitos para as mulheres e só obrigações para os homens. Na verdade, o casamento gera direitos e obrigações para ambas as partes. Porque o casamento nada mais é do que um contrato. O casamento é um contrato. Então, quando foi que essa relação social de trabalho passou a ser uma relação jurídica de trabalho? Quando ela começa a gerar conflitos. E ela começa a gerar direitos e obrigações. E quando ela começa a gerar esses conflitos, direitos e obrigações? A partir da Revolução Industrial. Porque foi a partir da Revolução Industrial que o trabalho passou a ser livre, humano, alheio e produtivo. Antes da Revolução Industrial, nós não tínhamos esses 4 elementos. Não tínhamos trabalho livre, porque estávamos focados fundamentalmente no trabalho escravo, servidão ou corporação de ofício, que você não tinha liberdade para escolher o seu trabalho. Porque o filho do padeiro tinha que ser padeiro. O filho do marceneiro tinha que ser marceneiro. O filho do pescador tinha que ser pescador. O trabalho, ele não era humano. Por quê? Porque o escravo era considerado como coisa. O servo era vinculado à terra. O trabalho não era produtivo, ele não gerava conteúdo econômico. Ele não era alheio, porque era muito mais artesanato ou manufatura. Foi a partir da Revolução Industrial que esses 4 elementos, livre, humano, alheio e produtivo, apareceram. E a partir daí, com esse conteúdo econômico, começaram as tensões jurídicas do trabalho. E nós não tínhamos regulamentação. Quando um operário francês ou inglês, estamos falando aqui da França e da Inglaterra, de lá, de 1700 e pouco, início de 1800, ele ia trabalhar, o empresário, o burguês, o industrial, o nome você queira dar, pouco importa, é apenas o nome, né? Ele ia dizer, olha meu amigo, aqui você vai trabalhar 12 ou 14 horas por dia, você vai ter que trazer sua mulher e seu filho para trabalhar, porque tem alguns trabalhos que só pessoas pequenas podem fazer. Exemplo, manutenção de máquinas. Exemplo, colocar explosivos em minas de carvão. Se o cara conseguir sair, problema dele. Fazia parte da dinâmica do trabalho, dos acidentes de trabalho. E você vai receber como pagamento um pedaço de pão e uma caneca de cerveja, porque cerveja, a água era mais pura do que a própria água. E vai receber um shilling, um franco, um marco, o nome que você queira dar também. Aceita, o cara faz aceita. Por quê? Porque se não aceitar, para onde é que eu vou? Nós tínhamos nova dinâmica aí nos 1800. E aí o cara começou a trabalhar dessa maneira. E aí ele começou a perceber que a forma que ele estava trabalhando, o coleguinha dele também estava. Ele chegou com o cara um dia, chegou assim, numa fábrica. Estamos na França ou na Inglaterra de 1800. Vem cá, velho, na moral. Por quê? Porque existia baiano, né, de 1800.
Vem cá, man. De biribiri, né? Você chegou aqui que horas? Aí ele, rapaz, eu cheguei aqui às 8, era de pinhão, né? Porque passou a caravana que levou também, seja pra lá, né? E só vou sair daqui lá para 10 para as 8. E tô recebendo esse valor aí. Bicho, não dá para poder de trabalhar assim. Vamos lá reclamar? Vamos bater na porta do empresário, do burguês, do industrial, não que E aí, man, na moral, tô querendo falar um negócio com você. Aí o empresário, diga aí, pai, pra mim mesmo, também era baiano, porque esse daí chegou um pouco mais, né? Rapaz, tá muito difícil aí, tá pau viola, tá quebrando, meu irmão tá barril dobrado, velho. A gente trabalhar desse jeito, não dá pra poder arrumar não, ele, pode ser, vem cá, velho, você é maior? Sou. Você é capaz? Sou. Você veio trabalhar por espontânea vontade ou eu fui lhe procurar? Não, fui eu que vim. Então, velho, é aqui assim. Se você não quiser, lá fora, tem um monte de gente querendo. E tinha. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, tem mais gente querendo entrar no mercado de trabalho do que gente querendo sair. Essa é a dinâmica. A escassez gera dinheiro. A escassez gera riqueza. Óbvio que gera. Né? E o cara permanecia, velho. Foi a partir daí que surgiu a primeira norma trabalhista, em 1802, na Inglaterra, que disse que mulheres e crianças deviam receber o mesmo salário que os homens. E depois, na França, veio uma lei dizendo que adultos a partir de 7 anos podem trabalhar. Adultos? A partir de 7 anos podiam trabalhar. Por quê? Porque aqueles pessoal de 5 anos que tinha mão pequena entrava na mina de carvão para poder colocar o dinamite. Se ele saísse, ah, beleza, Deus ajudou. Se não saísse, fazia parte da estatística, porque tinha mais outro menino de 5 anos que ia entrar lá. Então, por isso que as normas trabalhistas apareceram. Não foi uma dádiva, não foi benéfica. Por quê? Porque naquele ano, estamos falando de 1800, pô, é outra realidade. É outra realidade. Não é agora. Concordo, é outra realidade. Aquela relação negocial, individual, não funcionava. E com a evolução, que nós tivemos conceitos aí mais amplos de democracia, conceitos de que os direitos sociais, né, deveriam aparecer. Que direitos sociais são esses? Educação plena, saúde, previdência chegou um pouco mais para frente, né? Ou seja, o direito do trabalho, ele também veio nessa esteira, que teve um grande ápice em 1919, com o Tratado de Versalhes, quando a OIT, Organização Internacional do Trabalho, perceba, Organização Internacional do Trabalho, que isso quer dizer, existe direito do trabalho no mundo todo, velho. Existe justiça do trabalho no mundo todo, aqui e ali. Não são os 196 países, mas existe justiça do trabalho, de maneira especializada. Não é jabuticaba, porque jabuticaba não é brasileira. Ela é da América do Sul, ela é tropical. Colômbia no Brasil e tem jabuticaba também. Brasileiro é coxinha e brigadeiro, raiz. Então, foi a partir disso que esses direitos, essas ações de trabalho começaram a aparecer. A gente pode discutir se os direitos trabalhistas hoje eles são ampliados ou não, mas uma coisa a gente não pode ter em mente, melhor, a gente deve ter em mente. Onde há subordinação, não tem negociação. Quando eu tenho uma posição de superioridade, qualquer que seja, econômica, familiar, religiosa, qualquer relação de poder, você não tem negociação. Exemplo, você tinha lá seus 14, 15 anos e você chega para sua mãe e para o seu pai. Ô mãe, ô baião. Não tem baião também aqui, né? Mãe, eu queria ir lá pro show de Devil Novaes. Eu tentei, né? Sim, né? Mas você, meu filho, tem que estudar, ou você não foi bem na prova e tal. Ah, mãe, todo mundo vai. O que é que sua mãe fala? Você não é todo mundo, né? Não, mas veja bem, vou negociar. Aí eu negociaram o quê? A Havaiana 78. Tinha negociação? Não tinha, velho. Claro que eu tô falando aqui, só tô falando da violência, mas é só uma alegoria. Não tem negociação, por quê? Porque no poder familiar não há negociação, porque eu tenho subordinação. Quando você vai estabelecer qualquer relação de consumidor, tem negociação?
McDonald's. Quanto é o Big Mac aí? É 30, eu quero pagar 25. Tá, conta agora aquela do português do papagaio. Não tem, velho. Vai no camelô lá fora. Sim, aí você chega lá, quanto é que é baiano o acarajé? O acarajé é 10, freguês, faz por 9. Ali faz, eu não faço. Tá? Então, onde tem subordinação, não tem negociação. Agora, a negociação é importante, só para finalizar, desde que ela seja coletiva. E como a gente faz a negociação coletiva? Nos próximos 5 minutos. Paulo, você tem 5 minutos de réplica. Eu, obviamente, vou discordar. É o mínimo que sincero que vocês esperam de mim. É que o que acontece? Como é que acontece, por exemplo, essa questão do McDonald's? Você tem outras lojas para ir, outros locais para ir. Quanto mais locais disponíveis ao consumidor, melhor ele pode ser atendido e mais condição de fazer uma verificação de preço você tem. E a verificação do preço, ela ocorre subjetivamente no mercado. Então, quanto melhor o mercado, menor será o preço. Esta é a negociação do consumidor. O relacionamento consumidor-estabelecimento, ele se dá inclusive informalmente, porque a fixação do preço não depende nem do comprador nem do vendedor, mas das interações do mercado, que é o dentista que compra algo no açougue, que compra algo na vendinha do lado, que compra algo na farmácia e assim subsequentemente. Isto é o mercado. As interações econômicas das pessoas em sociedade. E na realidade as pequenas interações econômicas na sociedade, por exemplo, respondem por mais de 80% do mercado. As grandes operações econômicas, tipo Bolsa de Valores ou coisa que o valha, correspondem aproximadamente a 4% apenas das operações econômicas como um todo. Então, as pequenas operações é que fazem a diferença, não as grandes. Correto? Isso daí em primeiro lugar. Outra coisa, sobre a questão das regras. Por exemplo, nós temos contratos, nós temos princípios, nós temos leis. Ora, contratos e princípios são altamente aderentes. Existe um incentivo para o cumprimento disso. Em relação às leis, você não tem um incentivo para o cumprimento disso. Correto? Então, quando você pede um Uber, você vai lá e paga, a pessoa te entrega, é um relacionamento simples, não existe conflito. Ok? O conflito surge exatamente quando você tem de aplicar a lei, não quando você tem de aplicar um contrato. O grande exemplo que eu posso dar para vocês é um livro do Robert Erickson, que eu não me lembro exatamente, alguma coisa Without Law, agora eu não me lembro exatamente o nome do livro. Robert Erickson. O que o Robert Erickson fez? Que ele é um pesquisador mainstream, ele não é libertário. Que isso é uma questão fundamental. É importante negociar, isso é importante negociar. Tanto que a própria Constituição Federal já coloca que a negociação coletiva é uma das bases do Direito do Trabalho, já em 88. Né? Só que a negociação, ela tem uma maior densidade, uma maior capacidade de dar certo quando ela é coletiva, quando ela é associativa a ganhos que talvez individualmente você não tenha tanta força. Esse é o ponto. O era contra, era uma das bandeiras dela. A CGT e a Força Sindical eram a favor da contribuição sindical. Né? Mas nessa esteira, quando você sufoca o financiamento estatal ou da contribuição de um dia para o outro, gera um problema para o sindicato poder negociar. Então, era para se acabar com a condição sindical? Claro, está evidente. Só que de uma maneira talvez escalonada, não de 3 meses, já que há 90 dias a vacatio legis, mas que se fizesse escalonadamente no intervalo, por exemplo, de 1 ano. No próximo ano, daqui a 1 ano, não tem mais, se ajeita. Porque quando você enfraquece o sindicato de maneira abrupta, você passa a não ter a negociação coletiva de maneira mais eficaz. A negociação individual entre empregado e empregador é bastante complicada. E aí eu vou dar aqui um exemplo. Lá na Universidade de Tiradentes, nós temos uma norma, né? Eu não estou mais na Universidade de Tiradentes, mas tem-se uma norma do adicional noturno, ou melhor, do intervalo interjornada, é o quê? Entre uma jornada e outra, você tem que ter um intervalo de 11 horas de trabalho, né? Com forma de descanso, lazer, o que seja. As aulas da Universidade de Tiradentes terminavam 22 horas. Pela manhã começa às 7, já fez a conta, né? 23, 0 hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 horas. Não está sendo respeitado o intervalo. E aí, eu estava dando aula lá, ministrando aula lá, né? E aí falava isso.
E aí o aluno, professor, como é que entra às 7 horas da manhã? Eu falei, pois é, aqui não se respeita. E aí tinha um colega que era procurador do trabalho, e outro colega que era juiz do trabalho. Sim, aí, velho, como é que vai fazer? Ele, não, mas veja bem, mas aqui eu sou empregado, né? Eu falei, nem você é juiz. Nem você é do chefe do trabalho. Você está se metendo aqui a isso? É, né? Mas assim, se a gente for lá questionar, né? Nunca se sabe. Aí, ele depende daquele salário? Não. Ele depende daquele trabalho? Não. Mas a força dele enquanto indivíduo não consegue submeter o seu empregador. Por quê? Porque onde há subordinação, não há negociação individual, mas talvez a negociação coletiva seja possível. E aí, só para poder finalizar, eu acho que tudo que a gente está tratando aqui talvez seja uma ideia. O que a gente quer do Brasil e do Estado? Que ele morra, desista da gente, saia pela porta do fundo. No sentido que é o seguinte, qual a nossa visão do Estado? Porque a gente quer pagar imposto que o americano paga e ter uma segurança social que o europeu tem. Essa conta não fecha, velho. Essa conta não fecha. Toda mulher quer ter licença maternidade, mas não quer pagar por isso. Não quer pagar por isso. Eu não quero não. Certo? Não? Se eventualmente você cometer esse equívoco de ter filho, porque filho é economicamente inviável e ecologicamente inviável, mas enfim, né? Tenha filho e trabalhe no outro dia. Onde? Como professor. Mas enfim. Educação financeira. Não, Vamos para cá de considerações finais. Você vai começar Bom, então só para poder finalizar esse pensamento, depois eu faço o agradecimento geral. Então, perceba como a gente quer ser americano e europeu ao mesmo tempo, isso nunca vai fechar. Note que a sociedade brasileira é bastante interessante, porque é o seguinte, a comida traduz muita gente, né? Muitas pessoas. Qual é a comida típica dos Estados Unidos? Hambúrguer, né? Cachorro-quente, né? Qual a comida típica da França? Cogumelo que nasce em merda de cavalo, né? Escargot. Qual é a comida típica da Alemanha? Joelho de porco, né? Qual a comida típica do Brasil? Feijoada, né? Por que os Estados Unidos usam hambúrguer e tal? Porque o cara tem que comer rápido, porque ele quer produzir, porque ele quer, né, fazer acontecer, ele quer trabalhar, ele está trabalhando, está comendo. Ótimo, que seja, não tem problema nenhum. Por que a França come escargot, que é lesma, e por que alemão come joelho? Porque é o que tem para hoje, velho. Desde que o mundo é mundo lá, os caras estão em guerra. Não tem 50 anos sem guerra, né? Então, velho, sobrou merda de cavalo, vamos fazer aí uma sopa, né? E por que brasileiro gosta de feijoada? Porque feijoada, é tudo ao mesmo tempo agora. Feijoada é feijão, é couve, é arroz, é laranja, é pagode, né? É mulher, é tudo. É tudo. É tudo. É cachaça, é tudo. Sambão, né? Por quê? Porque a gente quer ser tudo ao mesmo tempo, bicho. Não dá pra ser tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que definir, velho. Você quer, né? Ser. Tô aqui só colocando essas categorias de americano e europeu, mas só tem categoria, não quer dizer que seja americano, não quer dizer que seja europeu. Você quer, né, ser americano, não pagar imposto e você que resolva a sua vida? Sim. Né? Ou você quer, né, ser europeu, que você tenha aí um mínimo existencial e depois você resolva a sua vida? Por quê? Porque dinheiro traz felicidade? Sim. Não, velho. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz liberdade. Liberdade para você fazer o que quiser. Se você quer ser feliz, você seja. Se você não quer, você não seja. Se você quer fumar tóxico, você fume. Se você não quer, você não fume. É muito mais fácil ser feliz com dinheiro do que sem. É por isso que dinheiro traz liberdade. A felicidade é você que vai comprar ou não. Enfim, gostaria de agradecer muito, né, a presença de vocês. Agradecer São Paulo, né, que assim, apesar de estar brincando aqui, não tem briga, né, tal, é só para poder compreender o seguinte, talvez, a gente tenha mais convergências do que divergências.
é porque a gente não consegue perceber isso, né? E o convite foi feito, eu posso dizer assim, a minha concepção de mundo é de esquerda, a minha concepção, eu sou membro da ABJD, Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, né? Mas assim, o ponto importante aqui, talvez, dessa conversa, é que é uma conversa. E que, por muitas coisas que até o professor Paulo falou aqui, eu concordo, e realmente eu concordo, que também o outro professor Paulo também falou. Nós aceitamos Paulo. Paulo eu também concordo, só que aqui e ali nós temos pontos de divergência, mas o mais importante é que nós temos também convergência. O modo de fazer é que talvez seja diferente. Talvez eu parta primeiro da igualdade para chegar à liberdade, e talvez o professor Paulo parta primeiro da liberdade para chegar à igualdade. Só que elas não são antagônicas. Liberdade e igualdade foram criações humanas em comum. Só que em algum momento eles se separam. Né? Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado a todo mundo, menos ao Cogos que não tirou a cara do computador. Acho que eu não prestei atenção, estou vendo tudo daqui. O professor tem razão, eu acho que é um conflito de liberdade e igualdade, não tenha dúvida. Certo? Eu acho que hoje, no mundo contemporâneo que a gente está vivendo, a liberdade está muito atacada de todos os lados pela burocracia. E a gente, na realidade, acaba trabalhando para a burocracia. O grande organismo simbiótico que nos prejudica é a burocracia, ou seja, o judiciário, o legislativo. Eu sou muito descrente no judiciário. Eu também. Acho que é um teatro. Então, eu acho que a gente tem de privilegiar a liberdade. Isso nunca houve no Brasil. A grande verdade é que nunca houve liberdade no Brasil, desde a chegada da Corte Imperial em 1822 aqui. O Brasil sempre foi um país hierárquico, em que a autoridade mandou, e ela só aumentou esse poder ao longo dos anos. Isso é um problema muito sério, e a gente tem que trabalhar para desmontar as corporações. Todas as corporações. Corporações de cartórios, corporações de magistrados, corporações de deputados, corporações de empresas estatais, sejam quais forem. O grande problema que a gente tem, na realidade, são essas corporações que mandam na gente. São essa legislação que faz com que nós façamos coisas que nós não queremos. Esse é o problema fundamental. A população não quer. Se o Brasil é uma democracia como ele se autodenomina, o Estado deve ser um ente representativo, ele deve representar a população, e não o contrário. Né? Existe uma inversão de valores aí nesse aspecto. Eu acho que nós devemos fazer valer isto daí, de alguma forma. Por exemplo, nós temos um problema, estava a discussão do Bolsonaro sobre a nomeação do diretor, e só concluir isso daqui. Se ele poderia nomear o diretor ou não poderia. Ora, não, porque a burocracia tem que ter liberdade, Meus caros, o que aconteceu com o CNJ depois que ele se tornou autônomo e independente? Ele só serviu para proteger os juízes criminosos e corruptos. Que juiz criminoso? Em mais de 10 anos de CNJ, de 2008 até hoje, foram condenados 52 magistrados no Brasil inteiro. Pode uma coisa dessa? O que vai acontecer se a Polícia Federal ficar independente? Ora, o Bolsonaro, ele é representante do povo. Ele tem um mandato de natureza popular. E, naturalmente, pode nomear. Esse problema que o Bolsonaro está tendo aqui é o mesmo que o Trump está tendo nos Estados Unidos, que é uma batalha de representantes da população com representantes da burocracia. Desculpa. Um abraço. Obrigado. Paulo, só fazer uma... Paulo, você esqueceu de citar aquela frase do Milton Friedman, que ele disse que a sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade vai terminar sem igualdade e sem liberdade. Pessoal, antes de ir, não fiquem que vai ter sorteio do Monza. Não, brincadeira, do Monza tá? Ou do Maréia, né? Vamos lá. Professor Paulo, diga o número de 1 a 100. 1 a 100? 88. 88. Eu vou chamar o nome da pessoa, sabe? Aqui. Paulo tem 80, 88, 85, 78. Stephanie Rodrigues. Ó. Está presente? Stephanie Rodrigues. Professor, mais um. Não tem? Não veio.
Então, 75. 75. 70. 1, 2, 3, 4, 5. Natália Teles. Poxa. Não? Gente, mais um. Se a pessoa não tiver, a gente pega o número em cima e o número embaixo. Professor, o último número. Vamos pro início, professor. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Calma, Machado. Não tá. Aê, perfeito. Parabéns, cara. Pessoal, vamos tirar uma foto daqui pra lá. Antes de mais nada, eu preciso da voz. Fala alto. De novo da boca. Pessoal, Professor Paulo. antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos debatedores, né, ao professor Paulo, ao Paulo, né, que já é a segunda vez que vem aqui palestrar no Liberty Open, e agradecer a todos vocês que compareceram. Você colocou no Facebook ou gravou só? Não, só gravei. Suspeitos, né, por parte tanto da Unid quanto da UFES, né, do caso da UFCEM. Vocês são guerreiros de estarem aqui, e é aquela coisa, não importa quantas vezes cancelem, iremos arrumar outro local, iremos arrumar algum outro jeito de divulgar as ideias de liberdade. Não precisa nem ser presencialmente, pode ser por meio de vídeo, pode ser por meio de artigo, ou até como a gente fez hoje, por meio de palestra, mas a liberdade não morrerá. Passamos hoje e vamos continuar passando, não importa onde eu podia falar aqui agora. Pegando em bala no que Sampaio falou, queria agradecer ao professor Marcos Palmas, porque assim, professor, quando eu estava panfletando ontem aqui na UFES, muitos alunos viram a foto do senhor e perguntaram por que é que um professor de esquerda está fazendo um evento liberal? Eu falei, justamente porque o evento liberal deve abrir espaço para o professor que é de esquerda. Porque que isso fique claro, e se tiver alguém de esquerda aqui que ouça o que eu vou falar e grave bem. Nós liberais não temos problema algum em debater com vocês publicamente, o professor aceitou, teve uma palestra de alto nível em nenhum momento, infelizmente não teve briga, mas aqui fique claro que os amantes da censura não são os liberais, mas sim o outro lado que tentou de toda forma cancelar esse evento. E encerro com uma frase que Sampaio eu gosto muito, que a liberdade vencerá hoje, amanhã e sempre. Pessoal, vou tirar uma foto bonita.